Dedicada ao regente Leonard Bernstein, a Sinfonia do compositor italiano Luciano Berio estreou em outubro de 1968, um mês antes do álbum branco dos Beatles. Era o ano das históricas manifestações estudantis em Paris, no auge da Guerra Fria. Em seu terceiro movimento, Berio cita o scherzo, por sua vez também o terceiro movimento, da Sinfonia número 2, Ressurreição, de Gustav Mahler, de 1895. Keep going! Berio faz de Mahler o fundo sonoro de sua própria música, do qual extrai pontes para dezenas de citações de compositores do passado e do presente, como Bach, Brahms, Stravinsky, Schoenberg, Boulez, Stockhausen e muitos outros. As citações, que saem e retornam sempre a Mahler, dialogam também com trechos do romance O Inominável de Samuel Beckett. Assim, em meio a tantas relações, é Mahler quem sempre conduz a escuta, o que faz dele talvez a principal trilha sonora da contemporaneidade. Meu nome é Sidney Molina e o tema deste vídeo é Mahler, Vida e Obra. Foi apenas nas últimas décadas do século XX que a obra de Gustav Mahler tornou-se um referencial para o cânone da música clássica, passando a ocupar um lugar proporcional em seu momento histórico, isto é, início do século XX, ao que Beethoven ocupou 100 anos antes, no início do século XIX. Mahler passou a ser o compositor a ser dominado e, pouco a pouco, se tornou, inesperadamente, o favorito das orquestras jovens e dos festivais. No Brasil, esta segunda década do século XXI, a década 2010-2020, foi muito proeminente na apresentação de sinfonias de Gustav Mahler. Todas as boas orquestras brasileiras apresentaram com grande qualidade diversas de suas obras. E foi possível escutar na cidade de São Paulo mais de um ciclo integral das 9 sinfonias. Muitas vezes, até pelo interesse do público brasileiro nessa obra, as obras de Mahler foram escolhidas como abertura ou encerramento de temporadas de concertos. E às vezes mesmo tanto como abertura como encerramento, como aconteceu com a temporada da USESP em 2015. Não seria exagerado, portanto, dizer que no caso brasileiro, a década que acaba de terminar pode ser chamada de a década de Mahler. Em vida, no entanto, o compositor não teve boa fortuna crítica. Por ser regente famoso, suas obras eram vistas com desconfiança. Embora criativas na orquestração, às vezes pareciam descuidadas na forma. E também o seu perene interesse pela literatura e pelas canções populares o colocava em desvantagem diante de uma referência forte que havia àquela altura, representada por Brahms. Regentes que trabalharam diretamente com Mahler mantiveram viva sua música. Nomes como Bruno Walter, Wilhelm Mengelberg e Otto Klemperer executaram frequentemente as suas composições nas primeiras décadas do século XX. E há um peso bastante expressivo a partir da década de 60, com o advento das gravações integrais das sinfonias realizadas por regentes como Bernhard Haitink e o próprio Bernstein. E não se pode subestimar também o papel, a importância, a utilização do Adagietto, quarto movimento da Sinfonia número 5 de Mahler, como trilha sonora do filme Morte em Veneza, de Luchino Visconti.
Mas quem solitariamente apontou os caminhos para a futura recepção da obra de Mahler foi o jovem Arnold Schoenberg, que em 1911 dedicou o seu famoso Tratado de Harmonia à memória de Gustav Mahler. E anos depois, num famoso ensaio publicado no livro Estilo e Ideia, rebateu com análises formais minuciosas as acusações de trivialidade e vulgaridade que pesavam sobre a obra de seu precursor. Mahler nasceu no dia 7 de julho de 1860 em Kalisz, na Boêmia, próximo da Morávia, na República Tcheca. Sua família é de origem judaica e seus pais tiveram 14 filhos, 8 dos quais morreram na infância ainda. No mesmo ano de seu nascimento, a família mudou-se para uma cidade próxima, onde existia um posto do exército austríaco, cujos toques marciais, ao lado da leitura dos contos populares do ciclo Das Knaben Wunderhorn, a trompa mágica do menino, deixaram uma perene impressão sobre o futuro compositor. Mahler começou a estudar piano aos 6 anos de idade e evoluiu muito rapidamente. Interessado em humanidades, foi enviado a estudar no ginásio de Praga e em 1875, com 15 anos, foi admitido no Conservatório de Viena. Lá ele foi colega de Hugo Wolf e conheceu pessoalmente Richard Wagner, naquela altura, no auge de sua fama. Ele concluiu o conservatório com destaque, tanto em piano como em composição, e passou a tentar sobreviver em Viena, sobretudo dando aulas de piano. Ao contrário da maior parte dos músicos de sua geração, ele chegou a frequentar a Universidade de Viena, em disciplinas ligadas à filosofia e à história. E deve ter contribuído para essa aproximação dele com o meio universitário, a amizade com o compositor austríaco Anton Bruckner, que era tanto professor do conservatório como também da universidade. Começou a trabalhar como regente aos 20 anos na Áustria e na Eslovênia. Uma apresentação dirigindo a ópera Carmen, de Bizet, chamou a atenção do diretor da ópera de Kassel, no centro da Alemanha, onde ele assumiu um cargo de segundo regente. Depois ele trabalhou também em Praga e foi assistente do famoso regente húngaro Arthur Nikisch, na cidade de Leipzig, na Alemanha. Mas ele só teria plena autonomia artística, só conquistaria uma autonomia para ele mesmo elaborar as temporadas e decidir o repertório, quando assumiu em 1888 o cargo de regente e diretor artístico da Ópera de Budapeste. Nesse período ele compõe a cantata das Klagende Lied, Canção do Lamento, e os Lieder eines fahrenden Gesellen, Canções de um Companheiro Errante, além da primeira sinfonia, que estreou em Budapeste, na versão em 5 movimentos, no ano de 1889. A carreira de compositor começara muito timidamente, já que ele inclusive não obteve o prêmio Beethoven, ao qual podiam se candidatar alunos e ex-alunos do Conservatório de Viena, e que contava em sua banca com as presenças de Brahms e do crítico Eduard Hanslick. A carreira de regente, por outro lado, corria muitíssimo bem, e o próprio Brahms, ao vê-lo reger Don Giovanni de Mozart em Budapeste, teria dito que tal nível seria inconcebível em Viena. Depois de alguns anos em Budapeste, Mahler vai para a Alemanha e se fixa em Hamburgo, onde terá contato direto com o mais importante regente da época, Hans von Bülow, responsável pela estreia de Tristão e Isolda de Wagner. Em Hamburgo, Mahler regerá importantes obras de Wagner e de Mozart e também fará a estreia de Evgeny Onegin, de Tchaikovsky, com a presença do próprio compositor na plateia, além de Manon Lescaut, de Puccini, Falstaff, de Verdi e outras tantas obras. Nesse mesmo período, ele compõe a Segunda Sinfonia, a mesma que seria utilizada por Luciano Berio 70 anos depois.
O Scherzo, o trecho que Berio inseriu em sua obra de 1968, está baseado numa canção do próprio Mahler, Antônio de Pádua prega aos peixes, uma das 25 que ele escreveu a partir do ciclo de textos populares A Trompa Mágica do Menino. Com a iminente aposentadoria do regente da Ópera de Viena, Mahler foi sondado para assumir o cargo, mas percebeu que suas origens judaicas poderiam ser um impedimento diante do antissemitismo já àquela altura, no início do século XX, arraigado na sociedade vienense. Ele então, de uma maneira muito pragmática, se converteu ao catolicismo. E no dia 1º de maio de 1897, foi anunciada sua nomeação como mestre de capela da Ópera de Viena. A estreia como regente deu-se 10 dias depois, numa triunfante apresentação de Lohengrin de Wagner. Pouco tempo depois, ele assumiria também a direção artística da Ópera Imperial e durante algum tempo foi também regente titular da Orquestra Filarmônica de Viena. Em 1899, Mahler compra um terreno para construir uma casa de campo em Meiernich, no interior da Áustria, onde passaria as férias de verão, se dedicando totalmente à composição. A primeira obra que concluiu nesse retiro foi a Quarta Sinfonia, no ano de 1900, e que estreou no ano seguinte, na cidade de Munique. Em 1902, Mahler casa-se com Alma Schindler, 20 anos mais nova do que ele. Eles teriam 2 filhas. E no mesmo ano ele completa a Quinta Sinfonia, a do famoso Adagietto, utilizado no filme de Visconti. A Quinta Sinfonia estreia em Colônia em 1904. A Primeira Sinfonia e a tríade formada pela Quinta, Sexta e Sétima Sinfonias são totalmente instrumentais, enquanto que a Segunda e a Terceira Sinfonias carregam em si coros e vozes solistas femininas. E a Quarta Sinfonia, embora seja predominantemente instrumental, tem em seu finale uma canção para soprano e orquestra, extraída também do ciclo das Knabenwunderhorn. Suas obras estão repletas de soluções orquestrais que expõem as fraturas da tonalidade, como se trabalhassem com incompletudes, desvios, esboços. Um acorde maior pode se metamorfosear em menor, como ocorre, por exemplo, na Sexta Sinfonia. Ou na Terceira Sinfonia, um hesitante solo de trombone vai se esfarelando pouco a pouco até ser suplantado no derradeiro momento pelo recorrente e terrível arpejo de um acorde menor com sétima maior no trompete.
Apesar das sinfonias números 5, 6 e 7 serem totalmente instrumentais, Mahler não deixou de trabalhar com música vocal no período. Ele escreveu 2 ciclos de 5 canções sobre poemas do escritor Friedrich Rickert, os Rickert-Lieder e os Kindertotenlieder, Canções da Morte das Crianças, que foram estreados em Viena em 1905. No ano seguinte, ele inicia a composição da Sinfonia número 8, chamada Sinfonia dos 1000, para grande orquestra, coro misto, coro infantil e 8 cantores solistas, que somente teria sua primeira apresentação em Munique em 1910. Após enfrentar inúmeras crises por conta de sua personalidade inflamada e também da postura autoritária como administrador e regente, Mahler foi demitido da Ópera de Viena em 1907. No mesmo ano, sua filha, a mais velha, morre aos 4 anos de difteria e ele mesmo é diagnosticado como portando uma doença cardíaca grave. A última ópera que ele regeu em Viena foi Fidelio, de Beethoven, e o concerto de despedida na capital do Império Austríaco foi no dia 24 de novembro de 1907, quando ele interpretou justamente a Sinfonia Ressurreição, a sua própria Sinfonia número 2. Mas já em 1º de janeiro de 1908, Mahler assume um posto no Metropolitan de Nova York, regendo Tristão e Isolda de Wagner. A partir de então, ele alternará períodos na América, passando em geral outono e inverno nos Estados Unidos e primaveras e verões na Europa. Após 2 anos regendo as temporadas de ópera nos Estados Unidos, ele deixa o Metropolitan e passa a assumir um posto na recém-reformulada Orquestra Filarmônica de Nova York, com a qual ele fará diversos concertos e turnês nos primeiros meses dos anos de 1910 e 1911. Nesse momento, o seu novo refúgio de verão na Europa será Toblach, na Áustria, na região sul do Tirol, perto da fronteira com a Itália, onde no próprio ano de 1908 ele concluirá das Lied von der Erde, a Canção da Terra, um ciclo de canções sobre poemas chineses dos séculos 8 e 9 traduzidos para o alemão. No ano seguinte, ele terminará, no mesmo retiro, a 9ª Sinfonia, a última que concluirá em vida. As 2 obras serão estreadas apenas póstumamente. A Canção da Terra em 1911, em Munique, e a 9ª Sinfonia em 1912, em Viena, ambas sob a regência de Bruno Walter. Ao completar 50 anos em 1910, data em que foi bastante homenageado, descobre também que sua esposa havia tido um caso amoroso com Walter Gropius, arquiteto, famoso arquiteto. Preocupado com os rumos de seu casamento, ele chega a consultar o Dr. Sigmund Freud em Leiden, na Holanda. Relatos sobre o encontro de Mahler com o pai da psicanálise estão em cartas que ele mesmo escreveu à esposa e também em depoimento do próprio Dr. Freud. No início de 1911, nos Estados Unidos, de volta aos Estados Unidos, ele não se sente bem, mas insiste em reger um concerto, mesmo contrariando os médicos. Pouco depois ele volta à Europa para tratamento, mas morre no dia 18 de maio de 1911, pouco menos de 2 meses antes de completar 51 anos de idade. Inscreva-se no nosso canal e se você tiver alguma sugestão de compositor que gostaria que abordássemos nos nossos próximos vídeos, deixe o seu comentário aqui embaixo.